Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Papo com o Especialista. E hoje, dando sequência nos nossos episódios sobre vocação, profissão, eu estou com 3 convidados aqui que eu admiro muito. 3 arquitetas, a Carla Lância, a Andréia Pereira e a Carolina Motter, vieram aqui engrandecer nosso podcast para contar um pouco sobre a profissão, sobre a vocação delas na arquitetura. Olá, Andréia, tudo bem? Tudo bom? Tudo certinho? Seja bem-vinda, obrigado por ter aceito o convite e ter vindo aqui conversar com a gente. É um prazer, Renato. Carol, obrigada, seja Renato, pelo bem-vinda, convite. Obrigado. Vai ser uma satisfação contar um pouquinho da nossa história para vocês. Legal. Carla, obrigado por ter separado teu tempo também, separado tua agenda. Obrigada a você, Renato, pelo convite, por esse momento especial de poder compartilhar e trocar um pouquinho dessa experiência com você. Obrigado. Tenho certeza que hoje vai ser muito bom, muito produtivo com vocês aqui, né? Conversando com a gente, passando um pouco da história de vocês, passando um pouco da arquitetura aí pra gente. Eu acho que a nossa história se confunde com a história de vocês também, né? A gente também fez parte da história de vocês, né? Vamos contar aqui também. É verdade, eu sou suspeito, eu sou fã número 1 do trabalho de vocês, indico, enfim, tô bem feliz mesmo em vocês terem aceito o convite e ter vindo até aqui gravar com a gente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco da história de vocês, como foi lá atrás ter escolhido a arquitetura. Quando que você sentiu assim, a vocação assim, em ir para essa área? Como que foi? Bom, para mim, pelo menos, começou meio que na adolescência, sabe, Renato? A gente começa, na adolescência, a gente começa a interagir mais com as coisas à nossa volta. Então, para mim, a arquitetura de interiores foi a que me chamou mais atenção, sabe? Nesse período da minha vida. Então, eu queria fazer um quarto bacana para mim, eu queria uma coisa diferenciada, eu já não conseguia entender porque um ambiente era tão mais bonito do que o outro, aquilo me chamava a atenção, me intrigava, sabe? Eu ficava, eu queria tanto uma coisa diferente, uma iluminação diferente. Então, essa questão de iluminação, de ambientes, de aconchego sempre me chamou muita atenção e eu não sabia por quê. E aí, nesse período da adolescência, eu comecei, eu quero fazer algo diferente. E aí, chegou um período que eu queria mudar o meu quarto. Eu falei, não, eu mesma vou resolver isso aqui. Eu quero assim. Então, eu mesma comecei a desenhar. Falei assim, eu acho que esse é o caminho que eu quero seguir. E aí nesse período, eu comecei a ver que talvez a arquitetura realmente, né, a arquitetura das cidades, as edificações, aquilo também me chamava atenção, aquele entorno, o belo em si. Eu acho que o que me chamava muita atenção era a beleza, o belo, e eu não sabia entender o porquê. E aí eu acabei, né, quando a gente vai prestar vestibular, esse tipo de coisa, a gente acaba, né, fazendo cursos para ver, para tentar entender qual é a tua vocação realmente. Sim. E ali eu acabei entendendo que seria arquitetura. É que normalmente a gente é muito jovem para escolher a nossa profissão, exatamente. né? É muito cedo, né, pra gente decidir o que a gente vai ser no futuro, vamos pensar assim. E tem gente que às vezes não leva sorte, né? Daí tem que recuar, fazer um outro curso. Acaba mudando o caminho, né? Às vezes a vida acaba mudando, assim, o caminho do que você vai ter que seguir, né? Vamos pensar assim. Sim, e você, como que foi? Então, na verdade, eu venho de uma família que são engenheiros, né? Então, eu tenho essa coisa da arquitetura, da engenharia já desde pequena. E para mim eu sempre gostei muito também, né, de ver eu acho assim, ver um ambiente bonito, agradar o aconchego do ambiente, isso me trazia uma coisa boa, né? Sim. E eu sempre tive muito bom gosto assim com as coisas, então desde pequenininha eu era daquela que combinava tudo, que organizava tudo. Então, acho que a arquitetura, eu também fiz cursos, né, para ver se eu ia para esse caminho da arquitetura e se encaixou super bem. Hoje é uma coisa que eu não me vejo não fazendo, né? Vamos pensar assim, é um prazer trabalhar com isso. Então, quando a gente tem prazer no que a gente faz, no que a gente trabalha, eu acho que é gratificante, né? Muito bom. Não é questão assim, vou ter que trabalhar, né? A gente levanta, meu Deus, obrigado, Deus, tô indo fazer o que eu amo, né? Porque tem gente que não tem isso, né? Tem gente que vai obrigado, né?
dizer assim. Que vai por assim, necessidade mesmo. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente vai com aquela ansiedade, né? De querer fazer o bem, de querer que as coisas aconteçam, né? Eu acho que é isso que é importante na nossa profissão. É verdade. E a gente respira arquitetura 24 horas por dia. Ah, eu imagino. Né? Né? A gente vai dormir pensando naquele projeto, né? Sonha, acorda de madrugada. Sonha, acorda de madrugada com o cliente e realmente é um prazer, é uma satisfação pra gente ver aquilo realizado, aquilo se construindo. Então é uma paixão mesmo. Digo de nós três, é uma Sim. paixão. E você, Carla, como que foi, assim, que A teu minha direcionamento? história, eu acho que é mais lúdica, assim, sabe? Quando eu era pequena, eu estudava numa escolinha que ela tinha muita essa coisa de arte, de pintura, sempre direcionada, assim, para as crianças, né? E eu tinha a mãe de uma amiguinha minha que era arquiteta. E tinha um gramado muito grande nessa escolinha e eu amava brincar de boneca. Então, fingi que eu estava construindo uma casinha com o que tinha em casa mesmo. E essa mãe dessa minha amiguinha construiu 3 casinhas em miniatura de boneca na escola. E eu vi essa construção, vi aquilo acontecendo na escolinha e eu falei, nossa, um dia eu vou construir várias casinhas. Você já ficou encantada, assim? Desde pequena, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E assim ficou na minha cabeça que eu ia ser arquiteta. Só que tinha esse detalhe de saber desenhar, né? Então, eu não tenho ninguém na família que tenha esse dom. Então, eu entrei numa aula de desenho também e esse dom surgiu aí pro desenho, pra arte e assim, criação e nunca tive outra certeza que seria fazer arquitetura mesmo. Não, mas isso é nítido, né? Dá para enxergar. E a intenção desse podcast é justamente trazer pessoas assim, né? Para a gente inspirar outras pessoas, né? Que estão escolhendo uma profissão, né? Procura. Então, a gente vê, né? A vocação é aquela habilidade que a pessoa já nasce. A profissão é aquilo que você escolhe fazer. Mas também nada impeça que a tua profissão vire uma vocação, né? Sim, sim. Que vira uma paixão. Por exemplo, a pessoa que nem eu penso assim, eu para desenho e tal, para desenhar um dente, assim, eu já lembro lá atrás. Mas se você treinar e ir para cima, você aprende também a desenhar, né? É só querer, né? É só querer, que às vezes a gente pensa, eu tenho que saber desenhar para ser arquiteto, né? Não necessariamente, né? Não necessariamente. É que hoje também já tem muita coisa nova acontecendo no mercado, né? Então, às vezes, não só o desenho da mão que a gente precisa aprender um software, aprender, né? Perfeito. Evolução da arquitetura já está bem avançada hoje em dia, né? Hoje em dia a gente não faz quase nada à mão. Todos são programas que nos auxiliam, mas essa visão tridimensional que o desenho traz, né? Isso é importante que a pessoa tenha. Tem essa menção, uma visão dimensão disso, né? espacial para poder configurar aquele ambiente. Por isso que na faculdade a gente desenha muito à mão, né? Quase todos os trabalhos são feitos à mão. São feitos à mão. Entendi. E o software acaba sendo um braço direito, né? Fazendo uma analogia, a odontologia, a parte manual, ainda por mais que está tendo muita coisa virtual, mas a essência... Ainda não. Né? A gente não pode perder, que é essa... A essência da arquitetura é a criação. É. Então, a pessoa, realmente, eu acho que a pessoa tem que ser criativa. Ela tem que ir atrás do novo, sabe? Eu acho que o bom arquiteto é sempre buscar o novo, a inovação, aquela coisa que seja diferente, sabe? E que, ao mesmo tempo, seja uma coisa diferente, que você não seja o comum e que, ao mesmo tempo, atenda à funcionalidade. Entendeu? Que você consiga fazer com que funcione, com que aquilo realmente funcione na prática. Aí você alcança um objetivo final. E você vê, né? Quando você entra numa casa, você vê que aqui teve arquiteto, aqui não é teve. diferente, Né? é diferente. E é importantíssimo a arquitetura. Eu acho que é um investimento que, digamos assim, não tem preço, né? Porque você vai fazer o teu cantinho, alguma coisa que seja o teu trabalho, a tua casa... Né, fica tudo funcional, né? Além de ser funcional, sabe, Renato, o que eu digo? Por que eu acho tão importante o arquiteto?
Porque às vezes a pessoa tem bom gosto, sim, mas ela tem o bom gosto, ela vai lá, ela escolhe um móvel bacana, a mesma coisa, mas ela não tem o conjunto. E a arquitetura de interiores, ela é um conjunto. A gente depende do efeito da iluminação, a gente depende do tapete, a gente depende do papel de parede, a gente depende de todo um conjunto, de todo um a mais, para que o ambiente realmente fique como tem que ficar. É aí que a gente consegue o resultado final, o aconchego. É aí que é aquela frase que você falou. A hora que você entra no ambiente, você percebe se teve um arquiteto ou não. Sim. Então, antigamente, as pessoas não achavam a arquitetura, não davam valor a uma arquitetura de interiores. Se a gente chegar, né, há uns 20 anos atrás, né, até mais, porque 30 anos atrás, o pessoal não levava isso em conta. Achava que, eu vou ali na loja, eu escolho uns móveis. O pessoal não dava valor à arquitetura de interiores. Hoje, não. Hoje o pessoal percebeu que os ambientes diminuíram, que a arquitetura de interiores passou a ser muito importante, entendeu? Sim. Por quê? Porque hoje a pessoa quer chegar em casa e ela quer o bem-estar. Hoje eu vejo a satisfação das pessoas. Elas não querem mais chegar em casa, abrir a porta, eu tenho lá um sofá. Não. Todo mundo quer ter aquele espaço gostoso, que realmente funcione. Eu acho que é muito importante a gente fazer funcionar, mas que seja aquele espaço que te traga o relaxamento, que te traga o aconchego. Então, hoje, a arquitetura de interiores, realmente, as pessoas passaram a dar valor à arquitetura de interiores. E eu acho que depois da pandemia, mais ainda. Mais exatamente. Ainda, né? É verdade. Eu acho que depois da pandemia, que as pessoas ficavam muito realmente em casa. Viram, né? Aí que vira uma necessidade do bem-estar, né? De você estar na tua casa e se sentir bem, né? E se sentir acolhido nesse ambiente. Então, eu acho que isso também mudou um pouco a cabeça Isso. E entrando em outro foco, que é um dos focos principais lá do escritório, que é a questão de consultórios médicos, clínicas odontológicas, essa área da saúde em si. Qual é a tendência hoje? O que o mercado pede hoje? O que os profissionais de saúde vêm e nos procuram? O que todo mundo quer? Todo mundo quer que quando teu cliente, teu paciente chegue, ela não tenha aquela sensação que ela está indo se tratar, que ela está com um problema de saúde. A gente precisa tirar. Então, a arquitetura médica hoje, a arquitetura voltada à saúde hoje, ela tem que ser uma arquitetura que não passe para o paciente essa situação. Eu estou doente, eu estou indo num consultório médico. Não. Eu estou indo num lugar agradável. Eu estou indo fazer uma consulta médica para o meu bem-estar. Que ele se sinta bem, Você né? tem que passar aquela situação de aconchego. A tua clínica tem que dar aquela sensação de bem-estar, de que bom que eu tô aqui. Que ela abra a porta do teu consultório médico e diga, que delícia que eu cheguei aqui, que coisa maravilhosa. Eu vou tomar um cafezinho. Querem que a gente proporcione para eles uma experiência. Então, que o cliente entre aqui no consultório e ele passe por uma experiência diferente do que ele já viveu, que ele se sinta único. Né? Não, e vocês são especialistas nisso. Eu sou suspeito de falar, mas acho que um ponto forte, né, do trabalho de vocês também é a iluminação, né? Isso. Acho que é um ponto forte que eu vejo, que eu recebo bastante elogios, né? Nas eu e a Carol somos light designers, somos pós-graduada nisso. E isso que vocês estão falando realmente acontece, né? Então, as nossas clínicas, quem fez foram as meninas, né? Então, quando o paciente entra na nossa clínica, eles falam, nossa, que delícia que é aqui, né? Nossa, porque aí bem, você tira, quando você cria essa situação, Renato, que a pessoa entra numa clínica, que ela já vai um pouco tensa. Toda vez que a pessoa vai no dentista, não adianta a gente dizer que a pessoa vai feliz no dentista. Ai, que delícia! Hoje eu tenho uma consulta no dentista, estou realizada. Não, a pessoa já vai meio tensa. Quando ela entra, que ela abre a porta do consultório, que ela diz, nossa, que bacana. Aquela tensão, o foco dela muda. O foco dela, puxa, mas que bonito isso daqui. Se eu fizesse lá em casa isso, essa iluminação. Então, a gente tem que começa a pegar referências. A gente tem que desviar a atenção do paciente, aquela tensão. Quando ela chega na tua sala para se consultar, ela já está com foco em outra informação, ela já está um pouco mais relaxada. Ela vai dizer, eu vou querer voltar nesse dentista, porque aqui eu me sinto bem, ele me relaxa, ele não é um cara, sabe? E é engraçado, a arquitetura interfere no bem-estar da pessoa, na vida da pessoa. Então, e até no teu trabalho. Então, a hora que ela entra num consultório, que ela se sente bem, que aquilo abaixa a tensão, o teu trabalho fica mais fácil para você, né, fazer o que você precisa fazer com aquela pessoa, fica mais fácil. A pessoa está mais relaxada, está descontraída, então eu acho que... uma experiência melhor. Uma experiência melhor. Então, eu acho que o entorno, quando a pessoa ela está com um entorno agradável, eu acho que ela... Tudo fica mais leve, tudo mais leve, tudo mais fácil, tudo mais simples.
E acaba que faz toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Eu vejo que até num dos podcasts a gente estava conversando com uma psicóloga falando justamente sobre medo, né? As pessoas ainda têm muito medo do dentista. E isso foi uma dica, deixar a clínica bem preparada para receber, para não ter essa sensação que você está indo para uma, né? Exatamente. Exato. Então faz toda a diferença, né? Até brinco, né? Que eles falam, os dentistas são arquitetos da boca, né? Então, se for fazer, né, um paralelo, a gente vê, né? Que nem o dentista se preocupa com estética, né? Vocês, Sim, também. né? Então, a gente trabalha com cor, né? Até, tem o branco, amarelo, cinza. Vocês trabalham Também. com cor, né? Eles andam juntos. Com tonalização. Design, né? Então, cada dente tem um formato em design. Vocês A trabalham, mesma né? coisa. Função. O dentista, né? Devolver a função de mastigação. Vocês, né? A função, tem que ter uma tomada aqui, porque aqui vai ter não sei o quê, tem que ter o passar. Tudo. Então Tem que tudo né? ser bem pensado, né? Bem estruturado para que a coisa funcione. Exatamente. Então, isso principalmente, claro, todo tipo de arquitetura, mas na arquitetura de interiores, eu digo, é muito importante você ter um profissional entrando justamente nisso que você comentou agora, Renato, da questão da função de cada ambiente e da funcionalidade. Então, a partir do momento que você vai fazer, eu digo assim, você pensou em construir uma casa, eu sempre dou essa dica para as pessoas, você pensou em construir uma casa, chame um arquiteto. Desde a hora que você vai comprar o terreno, para você ver se aquele terreno não tem nenhum impedimento nele, para você ver se aquele, né, se aquele realmente, se aquilo é o que vai te atender, ou quanto que vai te custar aquilo de verdade, entendeu? Então, as pessoas têm que ser bem assessoradas. A partir daí, você tem que ver, a partir daí você tem que fazer um projeto arquitetônico e um projeto de interiores, para que as pessoas não gastem duas vezes. As coisas têm que ser casadas. Tá? Então, é importante que o público saiba a importância de um profissional, realmente. Porque é esse profissional, a pessoa diz, não, mas eu vou gastar mais com um profissional de arquitetura. Não, você vai gastar bem menos. Vai gastar menos. Você vai economizar bastante, tá? E não vai ter aquela coisa de refazer, né? Porque a gente já está pensando nas coisas antes, já estamos estruturando antes para que esse refazer não aconteça. Acaba que a pessoa economiza, né? Exatamente. A pessoa economiza e ela economiza muito, sabe, Renato? Porque o que acontece? A hora que a pessoa está com tudo planejado, a hora que você planeja e que você diz, é isso que eu quero para mim, é isso que eu pensei para minha casa, é isso que eu pensei para o meu consultório médico. A hora que aquilo está bem definido e está bem pensado, tudo fica fácil. A gente parte para um projeto executivo aonde tudo vai funcionar. Aonde as tuas janelas, se você tiver um projeto arquitetônico, aonde as tuas janelas vão abrir e vão ser da forma como você sonhou, entendeu? Aonde teu ponto de tomada, você vai ter uma Alexia ali, em cima do teu ponto de tomada vai estar ali, você entendeu? Então, as coisas têm que ser planejadas antes e bem pensadas. Isso é o que e o arquiteto, vocês estudaram, se prepararam, né? Que nem eu tenho amigos arquitetos também, né? Eu entro e não consigo ter essa visão que vocês têm, né? Então, vocês estudaram, se prepararam para isso, né? Então, a pessoa, por mais que a gente, eu gosto, dou uma pesquisada, mas é diferente, né? Mas eu digo também, assim, que um projeto feito em conjunto, o arquiteto e o cliente, porque o projeto é feito especial para você. É o seu cotidiano, é a sua clínica, é a sua casa. Então, a gente pega a tua essência, transforma isso em realidade. Então, o que eu falo, é um conjunto. Existe a nossa experiência, né, todo o nosso trabalho, mas é em conjunto com o cliente, porque ele é especial para você. Então, por isso que quando vocês recebem o cliente, tem que ter uma boa, que na área médica a gente fala anamnese, né? Uma conversa, uma história médica e tal, né? Um briefing bem feito, sai um projeto muito bom. Que é justamente entender o que o cliente quer, né? O gosto dele. E sabe o que é bem importante, Renato? É empatia. É empatia, porque é o também seguinte... casar. O cliente, ele tem que se sentir muito à vontade com o arquiteto, tá? Porque a gente tem, infelizmente, a gente tem que entrar na intimidade da pessoa. Se eu não souber como é que é o teu cotidiano, como é que é o cotidiano do meu cliente, que horas ele chega em casa, como ele vive, o que ele faz, o que ele gosta de fazer, eu não vou conseguir fazer um projeto que seja que vá atender as necessidades dele. Que encaixe com então, ele, né? eu preciso que o cliente realmente se solte, que ele diga, minha vida é assim, eu faço assim, eu gosto disso, porque aí eu vou conseguir projetar para ele.
Às vezes, o que é um projeto perfeito para mim, para você não vai resolver em nada. Porque é muito pessoal. Às vezes, estilo de vidas diferentes, né? É muito pessoal. Família, casado, solteiro, né? Filho. Então, animal de estimação. Hoje, cada vez muito, mais, né? muito animal. Então, assim, o cliente ele precisa se sentir à vontade. Se o cliente se sentir inseguro em chegar para o arquiteto e falar, puxa, mas eu gosto disso. Se ele se sentir intimidado, não adianta. Ele tem que ter liberdade, a pessoa tem que estar livre para falar, puxa, eu gosto disso, eu gosto daquilo, olha, não sei se é o certo, mas isso daqui, porque daí você vai captando a essência daquela pessoa. E você vai conseguindo, você vai criando elementos que você consegue colocar no projeto da pessoa que no visual vai agradar, a pessoa vai se sentir à vontade e vai atender às necessidades do cotidiano do cliente. Isso seja tanto para clínicas, para questão comercial, consultórios médicos, quanto para residência, residencial e tudo mais, para a vida pessoal da pessoa. Então, é muito importante que a pessoa se sinta à vontade, o cliente se sinta à vontade. Conversar mesmo, para expor as ideias dele, né? Exatamente. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a LM Studiarc, né? A empresa de vocês aí que já tá quase de aniversário, né? Gostaria que vocês comentassem como que foi o início lá, como que foi a ideia, né? Porque esse casamento deu certo, não dá para perceber todo esse tempo que eu acompanho vocês, né? Eu falo que eu gosto da nossa história, né? Eu falo para as meninas. A nossa história começou assim, eu e a Carol fizemos faculdade juntas, né? Mas a gente nunca teve a pretensão de abrir um escritório junto ao longo da faculdade, né? A gente fazia trabalhos juntos e tudo, mas nunca teve essa conversa ao longo desses 5 anos, né? E a Andrea, eu conheci ela numa casa cor. A Andrea, né, ela já era formada, eu estava na faculdade ainda, e eu lembro até hoje desse dia. Foi a primeira vez que eu fui numa casa cor aqui em Curitiba, e eu entrei no ambiente da Andrea e me encantei. E eu me identifiquei muito, né? E falei assim, nossa, eu quero trabalhar nesse escritório. E assim, durante a semana, eu peguei o telefone do escritório, liguei lá, bem intrometida, né? E falei assim, vocês estão precisando de uma estagiária? E aí ela falou assim, olha, não estamos, mas você pode vir aqui, a gente pode conversar. Foi bem assim, né? Elas me chamaram, a André tinha uma outra sócia, elas me chamaram para um café, a gente foi, conversou e falou assim, tá bom, você pode começar segunda-feira? Falei, posso. E assim eu comecei. Mas você já era formado ou não? Não, estava na faculdade. Estava na faculdade ainda. Na faculdade. Então, eu fui estagiária da Andrea durante 1 ano e meio. Isso. Depois que eu me formei, eu trabalhei ainda mais 1 ano com ela, como já arquiteta. E logo depois surgiu a oportunidade de eu abrir o escritório com a Carol. Entendi. Então, eu saí do escritório da Andrea. A Andrea já era formada. Já era Sim, formada, já tinha escritório há um bom tempo, né? Alguns anos. E aí eu abri o meu primeiro escritório com a Carol. Com a Carol. Isso. Exatamente. E nisso acho que a gente ficou 1 ano juntas, né? E daí logo surgiu a oportunidade da gente criar essa sociedade que tem nós 3 hoje. A LM. Isso. Que massa. É bonito, eu me identifico muito com a história de vocês, porque hoje a gente sabe que formar equipe, não é ter fácil. pessoas de confiança, e hoje sozinho a gente Não faz é nada. difícil, né? É muito raro também uma história da sociedade, principalmente em 3 arquitetas, dá certo, entendeu? Sim. Então eu digo que a nossa história foi muito feliz e deu muito certo. Então, como eu digo, eu já trabalhava há 10 anos, realmente, quando a Carla, um pouquinho menos, uns 9 anos, quando a Carla foi fazer estágio lá no escritório. Foi um estágio que foi muito bom, foi uma pessoa assim que a gente se identificou direto, porque você tem que ter também, para você criar uma sociedade, você tem que ter empatia, aquilo tem que combinar. Então, foi uma pessoa, casamento. É um casamento. É um casamento. Então, foi uma pessoa que de cara, assim, deu certo, sabe? E quando deu certo para a gente realmente formar a sociedade, foi a primeira pessoa que eu pensei, assim, sabe? Quando eu falei assim, poxa, né? Preciso de uma outra sócia. Foi a primeira pessoa que me veio à cabeça. E deu muito certo, justamente porque cada uma hoje desempenha a sua função. São funções diferentes que se interligam. Lá no escritório é tudo interligado, então todo mundo sabe tudo que está acontecendo realmente. Se não souber, uma liga para outra e já na hora tira dúvida. Então tudo é muito interligado, porque os nossos projetos, eles são todos em conjunto.
E cada uma é especialista numa área, assim? A gente tem funções pré-definidas, né? Apesar que todo mundo sabe de todos os projetos, todos os clientes, mas cada um tem a sua função. Então, eu hoje, por exemplo, eu sou responsável pela parte interna. Toda a parte de criação, desenvolvimento, projeto executivo, eu que acompanho e gerencio toda a equipe, né? Aí a Carol tem a parte mais de finalização. Isso, na verdade, eu e a André, a gente trabalha com a parte de obra, mas eu gosto bastante dessa parte de finalização. Então, toda a parte final, que a gente diz que é o vestir o ambiente, né? A gente, aquele detalhe do objeto. Do charme final. Sabe? Você gosta? Eu gosto de fazer. Do bom gosto, sabe? E eu brinco que eu sou a parte bruta, eu sou a parte daquela parte complicada do dia a dia que ninguém gosta, que nenhum cliente gosta, que é difícil, que é a parte de obra. Então, assim, é uma parte que é complicada. É o dia a dia ir na obra. Que é o dia a dia ir na obra, ver os problemas. Problema tem todo dia. É o sujeito que some, que desaparece. É o outro que, né, que fez errado, daí já fez errado. Quando o marceneiro vai montar um móvel, já não deu certo. Então, é essa coordenação, é esse cuidado que a gente tem que ver e que realmente é muito importante e é onde as pessoas se desgastam, sabe? É onde dá mais, eu digo assim, que é o problema, né? Então, essa parte aí que eu e a Carol, a gente divide. Eu brinco que a gente divide os problemas. Né? E a Carol faz a parte. Uma se estressa um pouquinho, agora a tua vez se estressa um pouquinho, e a Carla se estressando lá dentro, a parte interna. Eu tô na parte boa, eu digo que é só criar, fazer acontecer, colocar os projetos ali no papel e depois eu passo para elas colocarem na prática. Mas o que me chamou a atenção da história de vocês, que eu gostei, né, bastante também, foi o detalhe da Carla, né? Então, acho que a gente é tudo meio contemporâneo aqui, né? Dessa tua atitude de querer fazer um estágio. Tenho certeza que você nem pensou em bolsa, em salário. Não, né? não. Porque hoje, o coisa... que as pessoas querem, né? Eu vejo que daí a pessoa quer trabalhar com a gente, na nossa clínica. Só que a pessoa, quanto que eu vou ganhar? Quantos que... A parte salarial influencia muito, né? Não é o desejo de querer trabalhar com a pessoa, né? Eu digo assim, de admirar, se inspirar e querer aquilo para si, né? Eu entrei ali, eu trabalhava, já tinha um estágio antes, mas era num órgão público, e eu tinha essa vontade de querer entrar num escritório. E desde que eu comecei a trabalhar, sempre tive essa vontade assim, não, é isso que eu quero. Eu usava aquilo como inspiração para querer montar um escritório, ter aquele cotidiano, aquele dia a dia. E aprender, né? Você tá ali no dia a dia aprendendo, absorvendo o máximo e se desafiando. Sim, porque hoje as pessoas são muito imediatistas, né? Que nem eu vejo. Eu, logo que me formei, eu trabalhei por pouco. Ficava do lado de cirurgiões, acompanhando em cirurgia, né? Aí eles, aos poucos, iam me dando um dinheirinho, enfim, mas eu também não me preocupava com isso já formado. Então, hoje as pessoas que têm... a gente já tem... Me formei em 2006, então a gente tem uma bagagem, começa a estudar cada vez mais. Aí o dentista recém-formado, às vezes a pessoa está preocupada mais em salário. No né? valor que vai quanto que eu vou ganhar e tal. Eu falo, cara, vai acompanhar aqui muito cirurgia de implante, vai acompanhar muita parte de prótese, muita parte de estética. Então as pessoas hoje não são mais tão resilientes assim, né? Então a pessoa já, então não me interessa. Então... É importante, né? Claro, essa parte, mas no começo de uma carreira, eu acho que a gente tem que aprender a absorver o máximo de conhecimento e informação, que o resto é natural. Ele vai acontecendo, né? Não, e fica muito nítido. É engraçado, fica nítido o profissional que vai ser bom. Sabe? Quando você pega um estagiário, fica nítido. Quando a pessoa tem um interesse ou algo a mais... Eu ia perguntar, vocês têm os estagiários lá de vocês, Sim, né? ou algo a mais. Hoje, no escritório, nós estamos só com arquitetos mesmo. Arquitetos. Tá? Porque a gente já tem um volume grande, enfim, de projetos. A gente, responsabilidades maiores. Então, a gente procura... hoje, enfim, não que não seja bom a gente ter os estagiários, mas hoje, como a gente tem um volume muito grande, o estagiário, eu entendo que a gente tem que ensinar. Sim. É um processo de ensinar. Então, a gente precisa ter o tempo para ensinar. A gente não pode estar cobrando daquela pessoa, entendeu? Cobrar. Então, hoje a gente tem os... E a gente pretende, o escritório pretende até em breve ter estagiários, né? Que a gente consiga dar aquela atenção para a pessoa, para a gente não ser injusta também como profissional, né? Mas eu digo que
você percebe nitidamente o estagiário que vai ser aquela pessoa que vai ser o talento, que vai chamar a atenção. Por isso eu chamei a Carla. Porque você consegue perceber a pessoa, ela cria, ela tem talento, ela tem interesse. Para ela, se ela está criando, não importa se é meia-noite, não importa se ela está no escritório às 11h30 da noite, ela está criando, o horário passou. Ela não percebeu, porque ela está fazendo exatamente o que ela gosta. Então, você consegue pegar o profissional que realmente vai ser o profissional de destaque, aquele profissional que vai se dar bem com aquilo, com a profissão realmente. Sim, e essa pessoa é importante, ou você vai querer estar por perto, ou ter por perto, justamente porque não é um sacrifício para a pessoa ali, né, tá exercendo a função dela, né? É um prazer. Porque às vezes a pessoa não faz nada além do que... eu fui contratado para isso. Deu 6 horas, tchau. Né? Um exemplo, né? Se passar um pouquinho, terminar, não vai morrer por causa disso. Pelo contrário, né? Vai deixar... né? A pessoa vai ser um diferencial, né? Mas hoje em dia as pessoas estão cada vez mais imediatistas, né? Então eu falo que a gente trabalha com estagiário e tal, né? A gente fala, tem que ser resistente. Não é a hora de ganhar dinheiro. Agora é a hora de você aprender. E aqui com a gente você vai aprender. Pode, né? Sugar tudo que eu pode, acho que você tem que ter metas, você tem que ter objetivos, mas tem que curtir a jornada. Curtir o momento, aproveitar aquilo, estar presente onde você tá, né? Porque senão você acaba pensando sempre no amanhã, no imediatismo. Amanhã, será que eu vou conseguir conquistar isso? E não vive o hoje, não planta hoje para colher o amanhã, né? É verdade. E a gente vê, que eu até falo, né, falo com as meninas, eu não me imagino fazendo, eu sou dentista, eu não me imagino fazendo outra coisa, né? Falar, não, vou morar em outro país, se eu não conseguir exercer odontologia, cara, eu não vou sobreviver. Né? E vocês é nítido ver esse entusiasmo, né? Vocês cada vez mais também se aprimorando, a parte odontológica, a parte médica de saúde tem um diferencial. Eu conheço outros arquitetos, não são todos que mexem, porque são muitos detalhes, né? Tem a parte da vigilância sanitária específica para a nossa área, tem a parte, enfim... Vocês, como que foi também? Vocês foram se tornando cada vez mais especialistas na área médica, né? Hoje é uma demanda grande no escritório de vocês, a parte médica odontológica? Isso, é uma demanda bem grande, tá? Então, isso começou também... Acho que você pode contar um pouquinho, André, de como começou, acho que é legal. Isso começou porque meu irmão é médico. Então, um dos primeiros projetos que a gente fez lá atrás foi o consultório do meu irmão. Eu ainda não conhecia as meninas nessa época, enfim, a gente fez... E a partir daí vem vindo, né? E assim, você vai aprendendo. E como eu digo, essa área médica é uma área mais complicadinha. Porque realmente é mais técnica. Você tem que ter conhecimento técnico. Então, você não pode pegar uma sala comercial e simplesmente, eu sou arquiteto, eu vou fazer aqui um projeto bonito para atender o médico tal. Não. Você tem que seguir regras. Então, hoje, você tem que pedir uma consulta comercial, né? A primeira coisa que você tem que pedir pro profissional da saúde é a consulta comercial dele, ver se aquela sala comercial está liberada para ele exercer aquela função, entendeu? Então, já começa por aí. A partir daí, você tem que ter uma consulta de vigilância sanitária, conforme o que essa consulta comercial te falar. Então, a consulta comercial é que vai dar informações para o profissional, o que ele precisa projetar naquele ambiente, realmente, o que vai ser necessário, o que não vai ser necessário, se vai ser necessário uma liberação prévia da vigilância sanitária ou não, se a gente precisa aprovar um projeto antes, junto à vigilância, ou se depois a gente só vai pedir a vistoria da vigilância. Se for uma obra arquitetônica que envolva realmente consultório médico, essa área da saúde, a gente precisa também ter vistoria de corpo de bombeiros, no final. Então, assim, são vários itens, né? E aí, itens de detalhes arquitetônicos que são básicos também para os profissionais da arquitetura e que você precisa ter um profissional que saiba, tá? Então, por exemplo, assim, o consultório médico, ele precisa hoje, é uma exigência, é lei, precisa ter um banheiro PNE, você precisa ter um pé direito mínimo de 2,50, sabe? Então, são regrinhas pequenas, mas que têm que ser atendidas. Porque imagine, depois você tá lá, você montou teu consultório, você gastou todo um dinheiro, aí chega o profissional e diz, agora você não aprova, agora você não pode atuar aqui porque tá errado o teu projeto. Então, é bem perigoso. Então, a pessoa tem que, né, hoje o profissional da saúde tem que entender que ele realmente precisa
precisa de alguém que saiba o que está fazendo para ele não ter problemas lá na frente, tá? Com essa questão de... E assim são N, acessibilidade, sabe? Hoje mesmo em edifícios, todos os edifícios, você pensa, não, mas eu peguei uma sala comercial dentro de um edifício comercial que já tem N consultórios médicos. E às vezes não funciona assim. Por exemplo, hoje a vigilância exige que caiba uma maca dentro do elevador para a retirada de uma emergência. Antigamente, você poderia fazer, digamos, um contrato com uma empresa terceirizada de remoção e poderia sair, por exemplo, por uma remoção pela escada ou por uma cadeira de rodas. Hoje ela exige que esse elevador caiba uma maca. Exige, que antigamente não exigia. Então, a legislação ela também está sempre se atualizando, a gente sempre tem que se atualizar. Essa ideia, por exemplo, do banheiro PNE. Os edifícios novos hoje têm o banheiro no corredor. Então, se tiver no corredor, eu não preciso fazer dentro da minha sala. É uma área a menos que eu aproveito melhor para o meu consultório, para a minha clínica, porque eu posso utilizar esse banheiro do corredor. Então, assim, se você tem acesso a essas informações, já, por exemplo, contratando um arquiteto antes de você, assessorando você, antes de você comprar uma sala ou alugar, você já ganha metragem dentro do teu ambiente. Porque, às vezes, por exemplo, você pega uma sala de 40 metros quadrados, 50 metros quadrados, será que vai dar tudo que eu quero nessa sala? Será que eu não tenho preciso de 100 metros quadrados? Então, isso é um item muito importante de você saber a metragem. Vocês fazem caber tudo, né? A gente faz alguns milagres, faz uma mágica. Atendendo a legislação. Outro fator que eu digo que é muito importante, quando você está num prédio que você vai alugar ou comprar um imóvel, os imóveis novos hoje, as construtoras já estão espertas quanto a essa legislação, então elas já deixam essas salas com desnível, para que a gente possa passar tubulação, já facilita, já né? facilita. Então toda a tubulação, por exemplo, consultório odontológico tem muita tubulação, ar comprimido, água, esgoto, tudo passando para as cadeiras. Então eles já deixam com desnível. Nos prédios mais antigos a gente tem que quebrar, laje, contrapiso, a gente tem que criar desnível. Então, quer dizer, são essas as situações em que tem que ser, a gente tem que, quando você vai comprar o imóvel, você vai verificar, você tem que realmente, o ideal é você chamar o profissional desde o começo, porque depois a dor de cabeça é mais... E vocês estão cada vez mais fazendo esse acompanhamento antes, assim, já estão com... A gente faz bastante, faz bastante. A gente auxilia como uma consultoria, né? Antes da pessoa adquirir o imóvel. Porque daí assim ela já é mais certeira. Sim, eu acho que ela fica mais segura também, sabe? A pessoa também acaba pedindo mais porque ela se sente mais segura em fazer isso antes, né? Não só em consultórios, né? Como o próprio, que o André comentou, comprar um terreno para construir uma casa. A mesma coisa, a pessoa quer que a gente veja o terreno antes, analise junto com ela para fazer a compra desse terreno. Porque, por exemplo, um terreno, ele acaba até sendo mais complicado do que uma vigilância. Porque tem a guia amarela, tem vários parâmetros construtivos, regras da prefeitura. Às vezes tem uma área de preservação ambiental que passa pelo teu terreno, ou passa um córrego, tem uma distância de 5, 10 metros. Que você não pode construir. De repente, ou tem uma araucária no meio do terreno. Tem uma araucária no meio do terreno, você perde muita área. Você acha que é um terreno grande que você pode construir e no final você pode construir, sei lá, 30% do terreno. Eu já tive terrenos, exemplos de clientes que estavam comprando terrenos dentro de condomínio fechado e que tinha, ao lado do condomínio tinha um rio que passava e o terreno do cara era atingido 15 metros. Então, ele estava comprando um terreno super grande, ele estava comprando um terreno grande, pagando pela área do terreno, e ele ia perder 15 metros dentro do terreno dele que ele não poderia construir. Entendeu? Então, e a pessoa não estava sabendo. Ela estava falando, nossa, tá super bom. Tá super barato. Bom aqui o preço do terreno. Tá ótimo. Não sabia por quê. Entendeu? Porque é uma coisa que ali não estava visível. Não aparecia, mas ela ia perder uma faixa de atingimento de 15 metros dentro do terreno. Então, tem que ter cuidado. Outra coisa que as pessoas falam, eu quero um terreno com um declive acentuado, um aclive, eu quero uma vista bem bonita. Então, o terreno tem um aclive de lá 10, 15 metros. Cuidado. Se você, tô tranquilo, quero construir, eu vou gastar, não tenho problema com o que eu vou gastar, tudo bem, o terreno com aclive, 10, show, não tenho problema. Agora, se você tem um problema, se você tem um orçamento mais justo, não evite terrenos com aclives muito grandes ou declives muito grandes, porque você vai ter um aterro gigantesco com um muro de arrimo muito grande, isso é custo. Sim. Isso é custo. Ou você vai ter que também ter uma terraplanagem muito grande e vai te gerar um custo muito grande. Então, de repente, você pagou lá 500 mil no terreno e você vai gastar mais 600 mil para você consertar aquele terreno. Também.
para você conseguir construir em cima, sabe? Porque terraplanagem, arrimo, né? Esse tipo de coisa não é barato. Sim. Então, a pessoa tem que ter muito cuidado com esse tipo de situações. análise, né? Esse é um pra- outro item, assim, bem importante quando você contrata um arquiteto. É você fala assim, olha, eu tenho tanto para investir. Porque o seu projeto seja viável, né? Então, a gente procura sempre também catalogar isso no briefing para dizer assim, ó, então a gente vai fazer um projeto que esteja dentro do teu orçamento. Ou, por exemplo, dizer assim, não, esse valor a gente não consegue executar tudo. Então, a pessoa fica no preto e no branco, sabendo o que ela vai estar investindo, se ela consegue ou não consegue fazer aquele valor. Com certeza que eu falo para os nossos pacientes também, né? Os nossos clientes, assim. Vamos devolver a função, saúde da gengiva, não ter cárie, deixar os dentes brancos, mas o céu é o limite. Exatamente, né? Você quer, hoje em dia, né? Então, na odontologia, na arquitetura, né? Também, você, depende do quanto você quer investir, dá para fazer coisas maravilhosas, né? Eu ia falar quantas vantagens que nós já estamos falando aqui, né? Sobre a profissão de vocês, né? Sobre um arquiteto, né? Ter perto, né, das tuas decisões, né? E hoje, as pessoas, às vezes, né, a gente tem... arquiteto tem que saber desenhar, né? Arquiteto é só desenhar. Mas é muita coisa, tem muitas muito especialidades, mais né? Então, para a pessoa assim, que acompanha a gente aqui no podcast e tal, que pensa em fazer arquitetura, ela pode seguir vários caminhos, né? Vários A Carla comentou que já trabalhou na parte pública, né? Eu trabalhei na UTFPR. A UTFPR tem um setor dentro de projetos e obras. Então, na época, eles estavam expandindo a parte, abrindo novas universidades em campos no interior. Então, eu trabalhei nessa parte junto. Mas existe também, tem arquiteto dentro da prefeitura, tem a parte de urbanismo. Paisagismo, toda a parte de preservação histórica também, né? Que é uma parte ainda que não é muito divulgada, mas existem escritórios especialistas nisso, né? Que fazem só essa parte. A parte também de trânsito, né? Envolve também o arquiteto, né? Vias, expansão. A parte urbanística, A parte né? urbanística também envolve isso. Tem um monte de Tem muitos segmentos. segmentos, áreas, né? né? O foco maior acaba sendo, que todo mundo conhece, é a arquitetura em interiores. Isso. Né? A parte interna e externa de edificações, né? Desde construir uma residência até construir um edifício, um shopping. Tudo isso envolve também um arquiteto. E hoje, com a evolução dessas normas, né? Essas normativas que tem para cada vez mais específicas, o próprio arquiteto também vai tomando um caminho, né? Que nem vocês estão na área médica de saúde. Tem muitos arquitetos que eu converso, que eu conheço, que às vezes desconhecem, né? Porque sempre está mudando, atualizando. Sempre, né? E é muda importante isso, né? Então, Eu acho que daí, Renata, a partir do momento que a gente entra num nicho de mercado, a gente vai se atualizando nisso, né? Então, a gente acaba, até o cliente que vem até a gente, é por indicações, né? Então, acaba que a gente vai seguindo um caminho, vamos dizer assim, né? Involuntariamente, né? Mas acaba indo para esse caminho que acaba sendo as clínicas e em si os consultórios, né? Tanto até na parte da advocacia também, a gente tem bastante consultórios de advocacia, né? Que também vem desse nicho de clientes, então acaba que vai criando esse caminho mesmo de como seguir, né? Involuntariamente, isso mesmo. Mas e hoje a importância de você trabalhar em equipe, ter um time, assim, que nem vocês acabam vão se completando e vai deixando vocês, cada um se atualizando, né? Isso é uma parte muito importante. Tipo, por trás da gente tem uma equipe muito boa que nos auxilia, né? A gente tem setores bem definidos dentro do escritório, tem um setor de criação, um setor de executivo, a gente tem um setor só de orçamentos, que fazem todo esse orçamento, né? Toda a planilha orçamentária que a gente monta no escritório. Então, a gente tem um time que a gente treina, sempre está se atualizando, para poder atender os nossos clientes da melhor forma possível. Mas hoje em dia já não tem mais espaço, né? Que nem a gente fala, o dentista de um dente só.
Não. Aquele arquiteto, né, que antigamente é sozinho, fazia tudo. Hoje em dia você tem que todo ter... mundo junto, né? Tem que ter parceria, tem que ter contatos. E o arquiteto, hoje eu vejo assim, que a pessoa, o bom profissional da arquitetura, ela tem que ter realmente parceiros bons, entendeu? Então eu tenho que ter aquele profissional que eu posso contar, sabe? Então eu tenho que ter aquele encanador que eu sei que ele não está fazendo nada de errado lá. Eu tenho que ter aquele eletricista que eu também confio, porque senão as coisas começam a complicar. Eu preciso que um faça certo para que o trabalho do outro funcione. Então eu preciso do marceneiro que eu sei que no dia tal ele vai montar, entendeu? Que no tem que ter mínimo se ele parcerias não boas. que no mínimo, É que é diferente isso. da odontologia, né? O dentista que ele que vai fazer. No nosso caso, a gente não executa, a gente precisa de terceiros para executar o nosso projeto. A gente coordena toda a obra, mas quem está fazendo realmente o trabalho é uma empresa parceira, que seja o marceneiro, o pessoal da marmoraria, né, o empreiteiro, o pedreiro. Então, eles que estão executando. Então, a gente tem que saber um pouquinho de cada segmento para dizer, ó, aqui não era isso que tinha que fazer, aqui era dessa forma, preciso que você refaça. Né? Então, a gente tem que ter esse conhecimento amplo, vai muito mais além do que só criar. A gente tem que saber a parte técnica também, para dizer para ele, ó, não era dessa forma que eu queria, tinha que ter feito assim, 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 por favor, refaça. E não é tão... eu acho que tem que ser pessoas boas também, né? Porque de confiança. E hoje você tem que saber o seguinte, foi projetado assim, porque isso dá para fazer assim. Se eu não tenho conhecimento técnico, e o sujeito vira lá para mim e diz, não, mas não dá para fazer assim. Eu não consigo. Eu não consigo. Não, dá para você fazer assim, você vai fazer assim, porque já foi feito assim. Então, você tem que passar um certo conhecimento. Falar, não, vamos fazer assim. Porque se você não tem o conhecimento técnico, você não consegue projetar tecnicamente correto. Então, você precisa saber como aquilo vai ser executado para você projetar. Então, quando eu projeto lá, quando eu especifico a cortina de uma cliente, eu tenho que pensar que eu vou ter que ter um cortineiro, que esse cortineiro vai ter que ter tanto de largura, porque não adianta eu projetar um cortineiro que vai ter 5 centímetros de largura e não entra a cortina da cliente. Então, a gente precisa conhecer tecnicamente como tudo funciona para você poder fazer um projeto correto. E aí é que eu digo, que quando você tem um profissional que faz um projeto correto, que faz com que a coisa realmente aconteça, você ganha dinheiro, você não gastou com aquele profissional, você economizou. Porque se você vai fazer por conta própria, você não vai. A pessoa não é arquiteta, a pessoa não é. Ela não tem o conhecimento técnico para executar aquilo. Ela vai saber os detalhes, né? Ela vai cometer erros onde ela vai ter que refazer serviços. Isso. Então, o que acontece? Eu sempre digo que o bom profissional da arquitetura vai trazer economia para a pessoa. A pessoa vai economizar, ela não vai ter 10 vezes menos dor de cabeça. Vai ter dor de cabeça? Vai ter dor de cabeça. Porque obra é dor de cabeça. Dizer que você vai sair fazer uma obra, tudo vai correr lindo, maravilhoso? Não vai correr tudo lindo, maravilhoso. Vai ter problema. Mas mesmo assim, são problemas que você consegue contornar. Agora, se você não tem um profissional, a coisa dificulta. É porque dentro de uma obra envolve muita gente. Não é um profissional só, né? Nós estamos falando de um encanador, nós estamos falando de um eletricista, nós estamos falando de uma pessoa que vai colocar piso, marceneiro, gesseiro. É muita gente para coordenar. Então, alguma coisa vai sair, né, assim, fora do caminho, vamos pensar. E por isso que a gente está ali para colocar a coisa em ordem, para que a coisa fique de forma... alinhado. Alinhada. É que eu vejo que o grande desafio mesmo, que as pessoas pensam que a gente dá conta. Isso. Mas hoje, né, a gente não entende do assunto, né? Então vocês... com a experiência, com isso, vocês conseguem cobrar melhor dessas pessoas, né? Sim. Começa a pessoa falar, não, eu fiz o cano assim, essa... Não, pra mim, você fez assim, tá bom, então tá bom, Tá né? certo, você tá dizendo que tá certo, tá certo. Você tá confiando, né? Vocês já têm... Agora, veja só, e até em coisas mais básicas, etapas de obra mesmo. Vamos supor lá, a pessoa normal vai lá, a pessoa, né, que não tem o conhecimento, ela vai lá, ela contrata, a pessoa começa a fazer a obra dela, quebra, ou nem começou a quebrar as paredes ainda, o sujeito começa a instalar um piso. Tá, começou a instalar o piso sem quebrar as paredes. Daí você vai quebrar as paredes em cima do piso novo instalado, vai danificar todo o piso. Vai cair uma O ferramenta, detalhezinho, vai né? quebrar. Uma sequência, né? Ou instalou um piso antes de fazer o forro de drywall. E daí, agora vão montar andaime em cima do teu piso novo. Vão estragar todo o piso novo, entendeu? Então a obra ela tem sequências que ela deve ter, que ela deve seguir para você não ter prejuízo. Entendeu? Então você tem que seguir uma sequência certa para você evitar danos maiores. Né? Então, mesmo seguindo essa sequência, já é difícil. Imagine sem você seguir. Você acabou de gastar em um piso que dali 2 dias vai estar todo riscado. Não, e imagina você, um exemplo, né?
por exemplo, você deixar de fazer teus negócios para ficar acompanhando isso, Sim. o dinheiro que você não está gastando, né? Exatamente. Além do né? tempo que você poderia estar produzindo Isso. no que você realmente sabe fazer, você vai ficar acompanhando e tendo essas dores de cabeça. Então, mais uma vantagem de você ter um arquiteto, ter uma equipe, né, Sim. por perto, que você Funcionando. pode deixar isso daí nas mãos das pessoas que entendem e você se dedicar Sim. pro teu trabalho, com o Com que você certeza. realmente sabe fazer, né? Com certeza. A parte de relacionamento também, né, com essas pessoas que, né, hoje qualquer tipo de relacionamento tem que desenvolver, né? Porque um depende do outro, o jeito de que Sim. lida com essas pessoas, né? Exatamente. Até a forma que Então- você fala, né? Porque às vezes você pode ofender e a pessoa pode não ir mais na tua obra, né? Então, isso é uma situação. Acontece, né? A gente sabe bastante. Você tem que ter Então- muito jogo de cintura, sabe? Não A gente é uma psicóloga também. Exatamente. A gente é psicóloga. Não, é admirável. Eu acho que o nosso podcast aqui está passando tão rápido. Né? E acho que veio fechar bem com o nosso propósito de passar para as pessoas que nos assistem assim, um pouco desse entusiasmo da profissão de cada um. E isso é nítido, ver em vocês, ainda mais assim, mulheres, né? Hoje em dia as mulheres estão cada vez mais, digamos assim, cada vez fala-se mais porque, né, tudo que hoje a gente sabe que a mulher, né, ainda mais na parte de obras, né? Tipo, você vai lá discutir Sim. com o pedreiro, ó, faz isso. Às vezes a Sim. pessoa acha, não, eu tenho bastante experiência, eu sempre fiz isso. Mas vocês, para ir tendo esse respeito, tendo essa... Isso, você tem que se ter, como impor. tu disse, você tem que ter jogo de cintura, trocar uma ideia, você tem que perceber como é a pessoa que está do outro lado, entendeu? Se ela é uma pessoa que ela vai te ouvir ou não, que ela vai achar que ela, se você vê que ela é uma pessoa, que é uma pessoa que você vê que ela vai achar que ela tem razão, você já diz, olha, eu entendo, eu concordo acho que eu com concordo você. com você, foi muito bom isso que você fez, mas eu vi numa outra obra ali que estava muito bom desse outro jeito aqui, será que a gente poderia tentar fazer desse outro jeito aqui, para você ficaria muito ruim, e aí você vai tendo, porque se você chega e resolve dar uma ordem, entendeu? O profissional ele tem que entender que ele depende daquelas outras pessoas que estão ali, ela depende. Então você tem que dar um jeito de fazer com que aquela pessoa faça o que você precisa e que ela faça de boa vontade. Porque nenhuma obra, nenhum profissional consegue estar 24 horas numa obra, entendeu? E com o passar dos anos, você vai pegando experiência de obra e você vai vendo que se você fizer uma coisa, se você bater de frente com o cara que está lá na obra, você virou as costas, você bateu de frente com o encanador, ou você falou, você tem que fazer desse jeito, ou isso que ele te joga um monte de caliça dentro do ralo. Entendeu? Você vira as costas, você vai saber isso. Você vai saber isso um mês depois, quando você vai ligar a tubulação, entendeu? Entendi. Então, assim, eu acho que ter respeito pelos seus profissionais, ter profissionais legais, ter profissionais em que você confia, bons, é bom, entendeu? Mas eu acho, eu digo, eu acho que a palavra-chave é respeito mútuo. Entendeu? Você respeitar. Porque se a outra pessoa fez errado, também ela não fez errado porque ela quis. Sim. Entendeu? Porque ela estava com vontade. Hoje eu vou fazer tudo. Ela achou que aquilo era certo. Pra ela, né? Pra ela estava certo. Então você tem que ter respeito pelo trabalho do outro. Tendo respeito pelo trabalho do outro, você consegue fazer. Você consegue ensinar essa outra pessoa, explicar o teu jeito. Às vezes não é nem ensinar, é explicar o que você acha melhor, a forma que você acha melhor. Ela vai fazer aquilo de bom coração, ela vai te atender. E aí todo mundo é feliz. E é assim que você consegue montar equipes que são equipes bacanas, que são equipes 10. Falando assim até parece fácil, né? Falar é desafiador, fácil, né? mas é Falar, desafiador. dia a Então, dia que é. mas vocês como mulheres ainda já devem ter aquele receio, que a maioria é homem, né, que trabalha nessa parte. Até Eu eles... acho que mais no começo da carreira, né? A gente talvez passou por isso. Hoje, como as pessoas nos conhecem, estão trabalhando com a gente todos os dias, em todas as obras, é um trabalho conjunto. Então, um auxilia o outro, um ajuda o outro. A gente fala assim que o interessante dos nossos parceiros é terem os mesmos valores que a gente. Então, um deles é ter o senso de dono. Então, fazer aquele trabalho como se fosse para você. Né? Então, a gente sempre tenta se alinhar com que os nossos parceiros tenham esses mesmos valores que a gente. Agora, sim, na primeira obra que a gente fez, eu me lembro até hoje disso, que eu tive que pedir para estavam colocando um revestimento na parede e eu estava dizendo para ele que não estava bem alinhado. Eu tive que fazer o gesseiro dizer para o colocador que não estava bem alinhado para ele
refazer. Porque eu, Carla, falando, ele não ia Entendi. aceitar. Então eu tive que ter um jogo de cintura, dizer como que se outra pessoa estivesse falando aquela informação para a coisa fluir. Hoje isso não acontece mais, né? E hoje, quando você consegue montar também uma equipe que já se conhece, É muito mais hoje fácil, eles já né? se falam entre eles. Entendeu? Todo mundo já se conhece. O gesseiro, na hora que ele chega lá, ó, fulano, ó, acho que é o marceneiro, eu vou precisar, aqui vou fazer um retoque aqui, beleza? Ah, então tá, já liga pro pintor que, ó, o fulaninho. Então, hoje, na obra, eles já se conhecem, um já fala com o outro, ó, então espera para ir depois de amanhã, porque amanhã, sabe? Então, hoje a coisa já flui um pouco mais rápido, porque eles já, entre eles mesmos, eles já se dominam. Então, para a obra funcionar legal, dica que a gente dá, tem uma equipe Boa. que se conheça, que seja boa, vai mais rápido, as coisas funcionam melhor e assim, quando eles vêm, e daí quando é uma pessoa que você conhece, que realmente você já trabalhou com ela, essa pessoa vai ligar para você, se ela quiser fazer, se for um profissional bom, essa pessoa vai ligar para você e falar, ó, Andréia, tá tendo um BO aqui na obra, isso aqui vai dar errado, não vou fazer desse jeito, porque senão no futuro vamos ter dor de cabeça, vamos passar aqui e vamos ver o que está acontecendo. Mas eles Então, sempre nos comunicam e pedem nossa autorização para estar executando aquele determinada situação. É que, na verdade, né? eles já sabem nosso jeito, já Já sabe o jeito que a sabe. gente projeta, já sabe que aquilo a gente não vai Já tem a gostar, sintonia. entendeu? Que não vai funcionar. Então, Não, e já, são profissionais- já traz essa referência pra gente, né? Dizendo, ó, vai Isso. acontecer isso, vamos mudar, vamos melhorar. E são profissionais que eles já querem fazer outras obras com a gente, que eles já sabem que eles precisam fazer outras obras e que eles são profissionais bons, então eles vão querer fazer a coisa certa. Então isso pra gente já deixa a gente, né, aliviado, falar, não, a coisa vai seguir como tem que seguir, porque ele vai querer fazer. E em cima disso, que nem hoje a parte técnica, né, seja a área que for, todo mundo já espera que a técnica seja boa. Você não está contando que a pessoa vai ser falha na parte técnica. O diferencial é o pós-venda, essa preocupação em atender bem o cliente, né? Sim, com toda Então, certeza. a história da LM Studio Arc já vai trilhando e você vai virando autoridade nisso, né? Que as pessoas já vão conhecendo a seriedade que vocês trabalham, né? Então, essa nossa intenção do podcast é justamente conversar com pessoas que nem vocês, assim, sabe? Entusiasmadas, arquitetas, empreendedoras, que vão servir de referência para as pessoas que vão nos assistir e que pensam, às vezes, em fazer arquitetura, né? Então, eu gostaria que vocês passassem algumas dicas, assim, para as pessoas né, que pensam, que estão ainda tomando uma decisão, enfim, assim, de alguma coisa que inspira vocês, assim, também, que inspiraram vocês, ou aonde que vocês foram buscar essa inspiração, né? A gente sempre tem um filme, alguma coisa assim, redes sociais. Que dica que vocês dariam? Quer falar? Pode falar. Não, eu acho que hoje a rede social auxilia muito a gente, né, em inspirações, assim. Eu tenho o Oscar Niemeyer como uma referência, né, grande, assim. Eu acho que ele foi um arquiteto muito... soube trabalhar com a arquitetura muito bem, criou a arquitetura muito bem, né? Tanto que a gente vê os museus que ele fez, tá? E... hoje, referência na rede social, né? Hoje a gente tem muito, porque as pessoas aparecem muito hoje, né? Os arquitetos aparecem muito. Então, acho que a Dude é uma... A Dude Duarte, de São Paulo. acho que é uma referência, que ela é mais nova, assim, né? Uma arquiteta mais nova, mais jovem, e tá vindo com uma outra linha da parte da arquitetura, mostrando o que é a arquitetura real do dia a dia, sabe? Né? Que eu acho que isso é legal para quem vai começar a ser arquiteto, né? Ou quer seguir essa profissão. Eu acho que é uma referência boa de a gente indicar ela de rede social. De inspiração, porque assim, o dia a dia da arquitetura, ele é inspirador, é bonito, mas ele tem ali todos os perrengues, né? E a pessoa tem que entender que ela vai ter que ser uma pessoa técnica também. Então, ela que pense nisso, que ela vai ter que encarar que não é só o bonito, né? Que não é só o belo. É que você vê aquele charme do arquiteto ali, lindo, né? maravilhoso. Não é só pensando. o bonito, Não. né? A pessoa ela tem que ter consciência disso. Se ela quer ser um bom profissional, ela tem que ter consciência que ela vai ter que estar na obra,
que ela vai ver o que está certo, o que está errado, para que o vai projeto... errar, que vai ter, né? Que porque quanto mais ela tiver dentro da obra, quanto ela mais vê o que dá certo, o que dá errado, melhor vai ser o projeto dela, tecnicamente falando. Ela vai melhorar o projeto inúmeras vezes. Então, assim, é a obra que vai dizer para ela, não, eu tenho agora, quando eu for fazer o próximo projeto, eu vou fazer esse detalhe assim, porque esse detalhe assim dá mais certo do que o detalhe A dá mais certo que o detalhe B. Então, hoje eu digo que o bom profissional da arquitetura é aquele profissional que ele domina áreas. Ele é um profissional, primeira coisa, criação, primeiro item, criação. Ele tem que ser criativo. Ele tem que ser diferente. Mas depois ele tem que entender tecnicamente como as coisas funcionam. Para ele fazer um projeto que funcione, que seja viável. Eu tenho como inspiração para mim, falando nisso, o Santiago Calatrava. Sempre tive desde o começo da faculdade, porque ele é arquiteto, ele é engenheiro civil e é um artista plástico. Nossa. Então, ele se formou em 3 profissões que se completam e uma se depende da outra, que é criação, né, arte e técnica. Então, ele faz edifícios, assim, fantásticos. Você pensa, meu Deus, como ele fez? Como é o nome dele? Santiago Calatrava. Santiago. Ele fez o Museu da Manhã no Rio de Janeiro, aqui, para você conhecer ele um pouquinho. Então, ele sempre foi uma inspiração para mim desde o começo que eu entrei na faculdade, né? Que a gente começa a conhecer um pouquinho mais da arquitetura internacional, né? Então, eu digo que... E uma coisa que eu sempre digo também, assim, você pode ser quem você quiser ser, basta você querer. Então, como inspiração, então se você realmente quer algo, quer conquistar algo, se você acreditar em você mesmo, você consegue chegar aonde for. Sim, que nem trazendo para mim, tem cirurgiões que eu admiro, que eu auxilio, que eu conheço, que eu sigo. Aí eu vou pegando e vou fazendo o meu jeito de ser, né? E vou tendo o meu jeito, assim, aquelas pessoas que me inspiram e vou buscando sempre conhecimento, né? Então, E a rede social, eu não sei se esses que você segue, mas a rede social trouxe um pouco mais essas referências mais próximas da gente. É verdade. Né? Então, né, tanto essa questão do podcast agora, acaba que a gente traz um pouquinho do nosso dia a dia mais fácil para as pessoas, né? A gente traz essa leitura da arquitetura, ou que a arquitetura é mais fácil, assim, de ver. Né? Então, a gente diz... Eu tenho uma prima que acabou de se formar em arquitetura, ela falou, é tão difícil na faculdade. E eu falei, não, mas o dia a dia é gostoso, você vai ver como tem uma outra visão, assim, né, da arquitetura no dia a dia, quando a gente... E, assim, quem tá querendo entrar na faculdade de arquitetura, se inspirar, eu digo, assim, que é um dia a dia dinâmico. Isso. Um dia não é igual ao outro. Então, assim, se você tá procurando sair da rotina, né, uma agitação... Às vezes a pessoa pensa que é muito... Todo dia a mesma coisa. Todo dia é a mesma coisa. Porque são projetos diferentes. Eu digo assim, se você vai fazer um apartamento, é o mesmo edifício, é a mesma planta, mas são clientes diferentes. São projetos personalidades completamente diferentes. E é por isso que eu digo, e os problemas são diferentes, porque você não tem um projeto igual ao outro. Então, os novos problemas, os novos BOs vão aparecer, vão surgir, porque um é diferente do outro. Então, você consegue ir projetando cada vez melhor e ir diminuindo, mas se você é um bom arquiteto, você vai criar novos problemas para você mesmo. Porque a nossa arte, eu digo que a gente adora inventar uma coisa diferente. A gente adora uma dor de cabeça. Então, você tem que ser criativo, só que você tem que fazer com que a tua criação funcione. Eu acho que eu sou uma pessoa muito técnica, então você tem que ter isso focado. Como é que eu vou fazer para que isso seja executável? Entendeu? Não adianta ser lindo e não funcionar. E dicas que eu dou para as pessoas, é aquilo que a Carla falou, você tem que ir atrás, você tem que ir em busca da tua realização. Então, não adianta você falar assim, o segredo, né, qual é o segredo para eu ser um profissional de sucesso e tudo mais. O segredo é você não ficar de braço cruzado. O segredo, eu quero ser um profissional de sucesso, faz como a Carla fez, passa a mão no telefone, é nesse escritório que eu quero fazer estágio, é nesse escritório que eu quero fazer estágio. Por que eu não vou ter chance? Eu vou tentar. Entendeu? Então, aquela pessoa que fica em casa de braço cruzado, achando que a coisa vai aparecer para ela, eu vou sonhar com isso e as minhas coisas vão se realizar, não. Você se realiza, desde que você... É isso que eu quero, eu vou atrás. Eu vou atrás como? Eu vou em busca de eu tentar fazer de uma forma assim, eu vou atrás daquele profissional, eu vou atrás daquela pessoa que vai ser o meu parceiro de serviço, eu vou atrás... E não é ficar de braço cruzado. É você em busca dos teus sonhos. Eu acho que as coisas acontecem. É isso mesmo. Meu Deus, quase que a gente tem que fazer outro episódio, né? Tá tão bom, tá fluindo tão Adoramos. Mas gente, eu não tenho nem palavras para agradecer a presença de vocês aqui. Eu acredito que foi
super válido, muitas dicas boas, muito aprendizado com vocês. Quanta coisa que o arquiteto é importante na vida das pessoas, às vezes a gente não faz ideia, né? Exatamente. Né? Então, tem que ser falado, tem que ser exposto justamente para a pessoa abrir a mente, né? No sentido de que não é um custa mais, né? É conforto, é bem-estar, é economia, né? É vivência, é o sentir. Você vai acordar e dormir na tua casa. Você é o teu aconchego, é o teu refúgio, né? A tua clínica. Você passa quanto tempo dentro da tua clínica? Eu passo mais tempo dentro da tua clínica do que em casa, né? né? Então, é a tua segunda casa. Sim. Né? Então, a gente tem que olhar para esse espaço, para esse lugar com carinho, com atenção, né? Para que ele seja especial, que você queira ir para lá todos os dias. Sim, e vocês são preparadas, estudadas para fazer isso, né, na vida das pessoas, né? Essa é a vocação de vocês, né? Deixar a vida das pessoas, que nem vocês falaram no começo, né? A pessoa fica realizada, que é um sonho, né? Que nem eu falo, é um sonho realizar um tratamento dentário, investir nos seus dentes. A casa, o meu consultório, vocês realizaram o meu sonho. Então, eu tenho um carinho por vocês assim, que vai, Mas a ideia vai se perpetuar, é essa. né? A ideia é que a gente realize os nossos clientes. Para o cliente ser realizado, a gente tem que entender o que ele precisa, entendeu? E é a realização pessoal da pessoa. E não só a tua realização pessoal, né? É a tua realização profissional também. Sim. É o teu paciente que chega lá e diz, nossa, Renato, maravilha, entendeu? É aqui que eu quero estar. Sim. Entendeu? É esse cliente que vai trazer o outro cliente para você. Então, eu digo que as pessoas que elas são bem resolvidas, que elas conseguem ir fazendo tudo bem feito, elas vão atraindo energia boa. Tudo vai fluindo, porque é a lei da atração. Entendeu? Se você tem um consultório bacana, bonito, você vai ter 10, 20 pacientes a mais do que, sabe? Então, uma coisa atrai a outra. Não adianta. Não tem... É que a gente diz que acaba sendo até um cartão de visita tudo, né? Não é simplesmente só o cartãozinho de visita. Quando você entra no ambiente que te traz aquela coisa, sensação boa, você vai estar ali sempre, você vai indicar, você vai ser bem atendido, tudo vai se encaixando, vamos pensar assim, né? E como a gente fica feliz, né? Que nem eu vejo pelos meus consultórios, né? Quando eu recebo amigos, colegas dentistas, nossa, teu consultório é top, quem que fez? Que legal. Então, a pra gente gente já tem também. referência, né? Você pra gente também. conquista os teus pacientes a mais, nós conquistamos clientes a mais, porque você vai nos indicar, entendeu? Assim O nosso trabalho é a indicação e assim você vai aumentando, assim você vai evoluindo, vai crescendo no mercado. Verdade. Gente, vamos encerrar, eu vou agradecer, senão quando ver a gente vai mais... vai longe. Vamos ter que fazer mais uma ainda. Porque a gente tinha bastante exemplos, citar né, o dia a dia, né? Mas enfim... Foi muito válido, obrigado mais uma vez. Foi ótimo. Muito obrigada. Andréia, A a gente que Carol, agradece. a Carla também, muito obrigado mesmo por ter vindo até aqui. E eu acho que já vão ter que pensar num segundo episódio. Estaremos aqui com todo prazer. Obrigada, Renato. Eu quero agradecer a todos que acompanharam, assistiram, escutaram, né? E quem não nos segue ainda, eu peço para a gentileza para compartilhar, se inscrever, curtir, encaminhar para os amigos aí, né? O meu muito obrigado a todos que nos acompanham e até uma próxima. Não esqueçam de seguir as meninas, nós vamos deixar na tela aqui, as redes sociais, né? Do escritório, das meninas certinho. Quem tiver curiosidade, seguem lá, acompanhem que as redes sociais delas estão bem bonitas. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.